Olá, eu sou o André Tamura e esse é o Papo com o Igov, o nosso 5º episódio. O Papo com o Igov é um podcast que fala sobre inovação, comunicação e outras coisas mais. E hoje eu estou aqui com a Vanessa, do Ministério Público de Santa Catarina. E também com o Renato, do TRE do Tocantins. O Renato, ele chegou aqui, ele veio gravar esse podcast, está acontecendo aqui em Florianópolis hoje. E no episódio de hoje nós vamos falar, eu brinquei com o Renato, porque colocaram ele aqui nessa situação e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, Paula? Vale lembrar que a gente também está aqui com o Marquinhos e com a Maria, do Por Aí Conteúdo, que são nossos parceiros na realização desse podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre, nós vamos trazer, na verdade, para vocês, essa palavra ela pode gerar polêmicas, mas eu vou chamar de cases. Cases na comunicação pública, cada um com o seu apontamento, dentro, no caso da Vanessa, do Ministério Público, aqui de Santa Catarina, no caso do Renato, na Justiça Eleitoral do Tocantins. E são 2 cases que vocês vão poder se inspirar, e é claro, eu vou fazer aquelas perguntas que ninguém gosta de fazer muito, mas eu sei que meus amigos e convidados vão responder. A Vanessa é uma grande amiga já de longa data. O Renato, ele nunca mais vai querer me ver depois desse dia. Brincadeira, Renato. Obrigado, viu, pela presença de vocês. A conversa é solta, pode até falar palavrão, depois o Marquinhos coloca um pi ali. E eu queria, para começar, que vocês apresentassem mesmo de forma institucional esse case que, claro, a gente trouxe até aqui porque já é uma execução de sucesso. Primeiro a Vanessa, depois o Renato. O Intranext, o nome é interessante. E vocês vão conhecer melhor agora com a Vanessa. Bom, André, então eu tô aqui para apresentar o case do Ministério Público de Santa Catarina, que é a Intranext, que é o canal de comunicação interna da instituição. Então, a nossa famosa intranet, que eu acredito que a maioria dos órgãos públicos tem. Bom, a primeira frase que eu queria falar é aquela, né, do meme, que é quem vê close não vê corre. Boa. E dizer que a intranet ela é um projeto que a gente entregou a fase 1, vou explicar melhor isso, e que a gente ainda está colhendo os resultados. Então, o que é a Intranext, né? O Ministério Público de Santa Catarina, há um bom tempo, ele vem querendo mudar o canal de comunicação interna dos membros, né, e servidores. Os membros são os procuradores e os promotores e os servidores da casa. A gente tinha uma intranet antiga, ela era acho que de 2007, por aí, e bem capenga, né, com aquele sistema que já não funcionava, gerenciador de conteúdo caindo, enfim. E aí a gente aproveitou, então, que nós compramos as licenças do Office 365, né, o pacote da Microsoft, para fazer uma intranet que fosse interligada com todo esse pacote de produtividade. Então, a nossa intranet hoje ela roda dentro do ambiente do 365. E aí, nesse sentido, no que a gente focou, né? A gente focou em 3 grandes pilares, que é a produtividade do colaborador, então ele conseguia acessar todos os sistemas, o Teams, né? O bate-papo, por meio da intranet, que ela fosse uma porta de entrada. Não é publi, tá, pessoal? Só para avisar, não é publi da Microsoft. Não é. Tranquilo, patrocina. A comunicação, então uma das coisas que a gente queria era dar mais voz e vez para as pessoas, para que pudesse ser deixar de ser aquela informação top-down, ou seja, né, que vem da administração superior para baixo, mas que as áreas conseguissem se comunicar e publicar seus próprios conteúdos, e a parte de humanização também, de contar histórias, porque a gente era muito focada na parte assim, de notícias, né? Então, só as notícias, então a gente queria mostrar a vida dos servidores para além ali do trabalho, e também, principalmente, que a gente conseguisse uma porta de entrada para todos os nossos sistemas, para toda a parte de requerimentos, para que as pessoas se encontrassem de uma forma mais rápida, mais fácil e mais produtiva. Então, a gente tinha ali uma intranet que tinha, acho que mais de 3.500 páginas. Meu Deus. Então, foi um trabalho muito grande de arquitetura de informação, na experiência do usuário, entender o que dali seria usado ainda, o que a gente jogaria fora, o que estava desatualizado. Então, foi um trabalho muito grande nesse sentido de pegar o que estava bom, colocar, né, deixar na nova, limpeza de conteúdo. É aquele trabalho que eu costumo dizer, né, André, que é um trabalho difícil de fazer,
em qualquer setor, mas no setor público mais ainda, porque ele é multidisciplinar, né? É comunicação, é tecnologia, é toda a parte de RH, de gestão, tem que envolver licitação. Sim. Né? O edital é um edital difícil de escrever, né? Então, eu costumo dizer que o projeto, quando ele começa, é uma bênção, porque o antes é que é o mais difícil, que é você fazer o edital, colocar esse edital na rua, torcer para uma empresa que tenha condições de atender e ganhar. Então, a gente... são pequenas vitórias que a gente vai conquistando ao longo do caminho, né? Então, a Intranext, ela consiste muito nisso. Ele é um novo canal de comunicação ali do Ministério Público de Santa Catarina, de comunicação interna. Muito bom. E acaba tendo um papel de rede social interna em algum nível. Também, Claro que o objetivo não nasce assim, mas a intranet nas instituições que a gente ouve por aí é aquele lugar que... Não, na intranet não, né? Não vamos ali. Sim. E acho que esse projeto vem para mudar um pouco dessa visão e realmente ser um lugar, você falou a palavra produtividade, em que os colaboradores queiram estar ali e faz parte da própria rotina de trabalho, sem ser compulsório. Não, você tem que entrar na intranet para tal coisa. Não, eu quero entrar na intranet. E esse é um grande desafio, né? Porque as pessoas precisavam entrar na intranet para bater ponto. E agora com o teletrabalho, as pessoas não batem ponto. Então, por que elas vão entrar na intranet? Né? E aí um outro grande desafio também é a integração com os sistemas legados, que para quem é de TI sabe quanto é sofrido, né? O cara entra na intranet, daí ele tem que fazer o login 3 vezes, rezar 3 Pai Nossos para conseguir logar ali em tudo. Mas eu acho que o principal do nosso caso ali, que a gente ainda está colhendo os frutos, é criar maturidade para uma rede social corporativa. Esse é o segundo passo do projeto. Entendi. A gente ainda não deu esse passo. Ele vai para agora, no segundo semestre, a gente provavelmente vai interligar com o Yammer. Sim. Né? Ainda não interligamos porque a gente queria dar esse gostinho das pessoas, delas publicarem os seus conteúdos, mas enquanto área primeiro, enquanto setor, né? Para depois a gente poder fazer com que cada colaborador ali do Ministério Público pudesse, de uma maneira livre, ter uma rede social na instituição, porque é uma coisa muito nova, né? E aí a comunicação social como moderadora e como fomentadora disso. Por enquanto a gente ainda está engatinhando um pouquinho, que a gente está tentando estimular as áreas a publicarem os seus próprios conteúdos. Legal. Eram umas coisas que elas queriam muito, mas que agora, quando elas têm ali, tipo, meu Deus, é uma atribuição a mais. O que é que eu vou fazer com essa... O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É muito legal. E a rede social tem que estar sentada em algo estruturado e bacana. Eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente voltar. Eu tenho umas perguntas aqui que acho que vai caber. Então, obrigado, viu, por enquanto. Eu que agradeço. Eu tenho uma pergunta aqui que ela é quase uma provocação, mas eu sei que você vai gostar. O Renato, eu queria ouvir queria que você apresentasse o case. Claro que não é na mesma pauta, né, comunicação interna. E a Justiça Eleitoral ela tem uma agenda, né, que democracia, eleições e tal. E a gente está num momento, talvez, que esse tipo de... Eu gosto de chamar de serviço, né? A prestação de serviço da Justiça Eleitoral está sendo estressada. Vou usar essa palavra. Então, eu queria que você contasse, Renato, como esse case, que se chama democracia, diálogo e transparência, que coisa incrível, nobre, como ele cabe num tempo nosso que estamos vivendo e como foi a execução disso dentro do Tribunal do Tocantins. Obrigado pela presença também. Obrigado, eu que agradeço. Então, em tempos de eleição, a Justiça Eleitoral ela tem sido colocada em xeque com mais frequência, né? A gente tem visto no noticiário que tem sido recorrente, nos últimos anos isso tem acontecido. E o grande problema é que, a partir do momento que começa-se a criticar demais com base em notícias falsas, em desinformação, isso vai circulando, pessoas que não tinham dúvida passam a duvidar, porque vai chegando muita informação falsa. E isso vai gerando
vai colocando em xeque a instituição que é responsável por cuidar do processo eleitoral. E aos poucos as pessoas começam até duvidar um pouco da democracia que nós vivemos. Ela começa a se enfraquecer. Então a ideia do nosso projeto é justamente isso. Nós queremos promover diálogo, mostrar nossa transparência para fortalecer a democracia. Por isso democracia, a junção de diálogo e transparência, entende? Nós temos atuado em várias frentes. As duas mais importantes são as seguintes. Nós estamos saindo do nosso escritório, da nossa mesa da Justiça Eleitoral, e nós estamos indo atrás da população para levar conhecimento. Então a gente tem feito isso com muita intensidade no Tocantins. Primeiro, nós nivelamos o conhecimento dos servidores, porque nem todos os servidores atuam na linha de frente da eleição. Tem muita gente que trabalha na folha de pagamento, na área médica. Essas pessoas não têm como saber de tudo. Então a gente promoveu uma série de nivelamentos sobre o conhecimento do sistema eleitoral, funcionamento da urna eletrônica, o passo a passo. Feito esse nivelamento, nós começamos a sair. Então convidamos a imprensa, conversamos, levamos lá para dentro da Justiça Eleitoral, mostramos a urna, mostramos toda a logística. E nós estamos no momento de conversar com a sociedade. Nós estamos indo para as escolas, nós estamos indo para as comunidades carentes, comunidades quilombolas, indígenas. Então, essa é uma das frentes mais importantes, que é a frente da gente sair da nossa mesa e ir atrás da população. A outra frente, que é a frente tecnológica, é onde nós pensamos assim, aonde que as fake news, vamos assim falar o popular, onde que elas estão rodando mais, onde elas acontecem? É na mesa de um restaurante? É na escola? É no WhatsApp, é nos aplicativos de conversa instantânea, né? Hoje o que é mais difundido é o WhatsApp, mas também tem Telegram e outros. Então nós pensamos, gente, a Justiça Eleitoral, ela precisa estar lá também. Ela precisa sair da sua cadeira, mas também ela precisa estar onde as pessoas estão. Porque é muito difícil, não é cômodo você receber uma notícia falsa e você fazer uma pesquisa no Google, ler a matéria. Então nós pensamos, vamos lá para dentro da plataforma, vamos criar um canal único de comunicação em que a pessoa vai receber uma notícia falsa e se ela tem uma boa intenção, ela só encaminha para a gente. Ela encaminha para a nossa equipe já pega, já responde, já dá a informação oficial. E aí, essa pessoa de posse da informação oficial, ela pode cessar aquela rede de desinformação. Então esse é o nosso projeto, nessa linha. Muito legal. Os dois cases que nós trouxemos aqui, um parece que aponta mais para fora, né? Porta para fora, balcão para fora, e o outro parece que aponta mais balcão para dentro. E eu vou ousar aqui fazer para você, Renato, e aí você passa para a Vanessa, como funciona uma execução dessa, a articulação interna. Porque você tem lá um conjunto de profissionais numa instituição, você fala, nem todo mundo é linha de frente da eleição, as aprovações, as decisões, tem uma ideia, vamos entrar num grupo de WhatsApp e manda sua dúvida de uma notícia que você recebeu no grupo das famílias. E aí como é que são os processos de aprovação, a comunicação? O chefe mandou, como é que acontece isso? Porque eu passo para a Vanessa que a plataforma da Internext, ela opera num nível de processos internos de trabalho, que o colaborador tem que saber tal coisa para fazer a sua rotina. Então, eu queria que você respondesse, eu falei que ia fazer perguntas, né? Pode demorar, mas fique à vontade. Como é que foi a aprovação para executar esse projeto? Foi o TSE que mandou, né? Sabe uma coisa assim? Não, olha, no nosso caso, foi muito orgânico, foi natural. Porque a Justiça Eleitoral, ela é bem peculiar, porque o grosso dos servidores são servidores de carreira, o volume grande são servidores de carreira. E a Justiça Eleitoral, ela é uma justiça com foco mais administrativo do que propriamente judicial. É uma justiça bem peculiar comparada com o resto do mundo, porque o Brasil tem um histórico peculiar de fraudes, né? A gente pode entrar isso num outro podcast, mas foi muito orgânico interno esse incômodo, porque todos nós que construímos a Justiça Eleitoral como ela é hoje, a gente se sente muito incomodado. Todos os servidores se sentem, até aqueles que não estão na linha de frente da eleição. Porque todos, em maior ou menor medida, participam. E esse incômodo... Tem o grupo da família deles também. Exatamente. E aí isso foi incomodando, e chegou um ponto que nós vimos o seguinte, olha, quando ataca muito a democracia, tem perigo de surgir um regime que a gente não quer, volta ao passado. E então
a Justiça Eleitoral ela não pode ser omissa. E aí foi muito orgânico. Aquela conversa de corredor, aquelas reuniões de diretoria, as próprias reuniões setoriais, todo mundo incomodado. Nos grupos internos, muita conversa. E conversa no sentido de que, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Todos tinham essa vontade de ter que fazer alguma coisa. E aí nós reunimos um grupo de pessoas que conhecem a fundo, que tem... Sabe aquelas pessoas que se destacam no grupo? Nós conseguimos pegar esse grupo de pessoas diferenciadas na instituição, de todas as unidades, para pensar neste projeto. Então foi assim que surgiu, foi muito orgânico. E a administração do tribunal, também ciente disso, abraçou na hora e deu tudo muito, tá dando tudo muito certo. Legal. Então o nosso caso teve essa peculiaridade, entendeu? Eu falei por isso, porque um projeto que a Vanessa implementa lá, e aí você tem promotores. Cada promotor é um MP, vai. Sim, é isso mesmo. E como é que é ouvir essas pessoas? Porque, não, eu prefiro o WhatsApp, eu quero um grupo de WhatsApp, não quero a internet. Sim. Como é que foi, quais foram as eventuais barreiras? Claro, não estou aqui querendo Bem apontar tranquilo. culpados, mas a ideia é disso, né? É porque Sim. eu vou aproveitar com uma quase segunda pergunta. A gente está num contexto desde 2020 que é dessa transformação do trabalho, indo para remoto, as decisões mudaram um pouco de cara. Como é que foi executar isso, Sim. considerando que o MP é uma instituição com como eu falei, né, cada promotor tem a sua Independência funcional. não quero entrar na internet, sabe, uma coisa assim? Sim, sim. Quais foram as principais assim barreiras? Primeiro, antes de te responder, eu queria falar que o projeto dele é um projeto clássico de comunicação interna, né? Que legal. Parece que ele é para o público externo, mas todo passo a passo que ele falou é um passo a passo de um projeto de comunicação interna. Então, ele começou com uma causa, com uma missão muito forte, que veio de quem estava ali, que estava incomodado. Teve embaixador, né? Que é o que a gente fala, os embaixadores ali. E aí, por esse grupo coeso e forte, foi para a rua. Esse é o melhor dos projetos, assim. Ele tem a força interna, ele é orgânico, ele é, de certa forma, organizado, e aí depois ele vai para a rua e atinge o cidadão. Então, tem uma semelhança legal nesse sentido, né? Respondendo a sua pergunta, nesse momento, inclusive, a gente enfrenta algumas barreiras para a implementação do projeto. E aí, por quê? Por mais que fosse um desejo muito grande ter um canal de comunicação interna novo, as pessoas elas mexiam no mesmo canal há 15 anos. Então, assim, elas sabiam exatamente que dando 10 cliques, elas chegavam num requerimento de pedir um auxílio creche, né? E agora, eu não dou 10 cliques, eu dou 2, mas onde é que eu dou esses 2 cliques? Então, o cérebro humano. E a gente que implementa projeto de site, né, de grandes portais, a gente sabe que no começo o usuário, ele cria essa barreira. Por mais que ele deseje muito, ele já está acostumado a seguir aqueles passos, né? E a gente teve um outro problema para implementar, que foi a integração com sistemas legados. Então, o que são esses sistemas legados? Eu ainda tenho sistemas hoje que rodam na intranet antiga. Então, o cara clica, vai para a antiga e ele tem que voltar para a nova. Que são coisas que não estavam na governança da comunicação. Mundo invertido, né? Isso. Então, a gente hoje enfrenta essa barreira com o usuário, né? Do usuário querer muito aquele canal, mas ainda está naquela fase de adaptação. Então, hoje a gente tem os usuários ali que estão super felizes e super contentes, e a gente tem os usuários que fazem tudo da mesma forma com que faziam há 15 anos e estão se sentindo um pouco... Mas esse contexto de transformação digital, inclusive, chama Intranext por causa disso, né? É o próximo passo. E ele está integrado com outro projeto do MP, que é esse projeto maior de transformação digital da instituição, de se tornar esses fluxos mais modernos, mais rápidos, fazer essa comunicação de mão dupla, até para ter projetos como esse aí, né, que são muito bacanas, eles acontecem de forma orgânica, mas a gente sabe que um canal de comunicação interna ele pode ajudar a fomentar, né? Boa. Então, foi um pedido, normalmente no MP como é que funciona, né? Esses grandes projetos, eles vêm do que a gente chama de administração superior, que é do procurador-geral, né? Mas isso tudo alicerçado também num planejamento estratégico. Então, o Ministério Público ele tem um planejamento estratégico que tem há 10 anos, está acabando esse ano, ele vai criar um outro,
E um das matrizes ali e dos pilares era justamente melhorar a comunicação interna. E aí, com essa melhoria da comunicação interna, vem criar um novo canal. Mas, realmente, são algumas barreiras ainda que a gente está enfrentando para implementar o projeto com o êxito que a gente imagina. Sim. E ele é um projeto novo também, né? Está no ar há 5 meses. É bem recente. Eu vou abrir aqui para obrigado. Eu acho, a gente vai conhecendo os cases, né? Ao longo dos anos a gente conhece muitos, cada um no seu tempo e espaço. Se falar intranet e comunicação interna é uma pauta antiga, né? Mas a gente vai tendo os avanços e os acontecimentos externos e isso vai mudando. E eu queria trazer para a conversa que cabe para os dois casos. Esse mundo que temos hoje do trabalho e no nosso caso aqui de setor público sempre passa por transformações e hoje o termo transformação digital é um termo da moda e a gente está com uma análise que isso não faz mais sentido falar em transformação digital porque o digital é onipresente, né? A gente tem que falar de transformações. Quando falamos de TICs, tecnologias de informação e comunicação, nós enxergamos, o Igov e o André, e eu quero que vocês explorem um pouco isso, que o TI dominou essa agenda durante muito tempo. E a gente está apostando já há algum tempo que é a hora da comunicação ser mais protagonista nesse mesmo termo, né? E vocês são profissionais da comunicação, com projetos na comunicação. O papel da comunicação dentro do MP, dentro da Justiça Eleitoral. Nós podemos dizer que ele ainda é um papel secundário nas instituições ou não? Ele já está sentando mais nas mesas de cima? Essa é uma pergunta boa, capciosa, né? Por quê? A gente vê a comunicação como um serviço estratégico, baseando-se nas tecnologias de informação e comunicação, que é tudo que a gente vê de transformação digital, é algo que opera nessa TIC. Né? Sim. Sempre foi assim com outras tecnologias. Então, como nas instituições públicas, a gente empurra a comunicação para um lugar melhor. Nos processos internos, para dentro e para fora, como que vocês estão vivendo isso lá dentro? Quer responder primeiro? Primeiras damas? Primeiras damas. Você vive isso faz tempo, né? Bom, eu falo pelo Ministério Público de Santa Catarina, né? Lá o Ministério, a comunicação ela tem um papel bastante estratégico. Ela é atrelada ao Procurador-Geral, né? Secretaria-Geral. Então, a gente, de certa forma, a gente tem esse papel realmente de estar na mesa e de olhar muito mais para o estratégico, mas é claro que a gente ainda é consumido pelo operacional, né? Que é aquela coisa assim, a gente tem que fazer a placa da porta da promotoria, mas a gente tem que fazer a intranet e a gente tem que fazer um aplicativo para o cidadão. Então, assim, André, o que eu tenho para te dizer? Eu acredito muito que as organizações públicas elas têm que criar uma camada, que ela é uma camada intermediária entre TI e comunicação. Que é quase ali... não é o TI pesado do código, mas também não é a comunicação ali, que é a parte de imprensa. Publica aí, né? Isso. Teria que ser uma camada que ela é uma camada de TIC mesmo, de tecnologia de informação e de comunicação. Que seriam... como é que a gente pega tudo que está aí na rua e transforma em produtos e serviços pro cidadão, né? Hoje lá no MP, vou dar um exemplo, a gente tem uma série de cartilhas excelentes que as pessoas podem se apropriar para ter informação sobre autismo, sobre acessibilidade, sobre direito à educação, à saúde, violência contra a mulher. Essas cartilhas hoje elas são PDFs, né? Então, assim, como é que a gente pega tudo isso e transforma em algo que as pessoas podem se apropriar e que pode... Dancinha do TikTok. Não, assim, ou então a gente pega tudo isso e coloca num aplicativo que as pessoas vão ter vontade de baixar, ou faz uma parceria com alguma empresa de tecnologia que vai conseguir fazer com que isso chegue na mão das pessoas e que isso não esteja lá no fim do site do Ministério Público, né? São produtos e serviços digitais que ajudam até as pessoas que estão na rua.
mas que muitas vezes são as ONGs que fazem, Sim. os institutos, e que os órgãos públicos eles ficam um pouco amarrados nesse sentido, né? Então, eu acredito que tem que ter uma mudança mesmo de estrutura, né, nos órgãos públicos, porque o pessoal de TI também tá... Abre um chamado, né? E tá cheio de coisa. É. Então, isso aí, para eles, é o fim Legal. da fila e dá para entender até. E o pessoal da comunicação tá ali no relacionamento com a imprensa, com o hard news, que a gente chama. Então, fica essa lacuna das TICs né? sem ser preenchida, né? Fica polarizado. Assim. Não sei se eu te Não, respondi. foi perfeito. Na verdade, a minha pergunta é mais uma reflexão até, né? Eu não espero uma resposta. A verdade, né? Sim. É mais para explorar isso, né? Porque você entende também, né, Renan? A Ascom. Você fala Ascom, publica aí. A TI, não, tem que ter um processo ali. Essas ferramentas que a gente usa aqui no celular envolve algum nível, né? Enfim, de estrutura mesmo. Lá na Justiça Eleitoral, eu sei que o TSE, em algum nível, acaba mandando, no bom e no mau sentido, algumas coisas, mas como hoje as Ascoms das regiões estão trabalhando junto com os outros. Olha, assim, a instituição pública, e eu vou falar pelo setor público, que é onde eu trabalho, né, mas a instituição pública que não considera a comunicação como estratégico, assim como a TI não considera ela como estratégico, ela, na minha visão, ela está fadada a fracassar, ruir em algum momento. Nós precisamos... da parte operacional da comunicação? Precisa, mas isso você pode terceirizar, entende? Assim como a parte de chamado da TI, terceiriza, sabe? Você consegue passar essa atividade não estratégica, você pode terceirizar essa atividade sem comprometer as pessoas que vão atuar a um nível estratégico. A Justiça Eleitoral, especificamente, ela tem percebido isso nos últimos anos, tem mudado bastante. Lá no TRE, hoje, todas as conversas de gestão, de diretoria, a comunicação, ela está junto, não para fazer a reportagem, apesar de ter alguém da comunicação também, lá, mas para participar das decisões estratégicas. O TSE tem feito isso muito bem, criando um canal com os TREs para poder padronizar a comunicação. Ainda tem muito a evoluir, a gente não nega isso, mas já melhorou muito, porque entendemos que comunicação é estratégico. Se não considerar a comunicação como estratégico, nós estamos fadados ao fracasso. Entende? Então, isso é sem dúvida. E é muito importante a gente também, percebendo, né, ambientes, a gente vive num contexto de grandes empresas de tecnologia, de informação e comunicação, que acabam assim, dominando as instituições públicas se criar uma dependência estratégica só com a parte do T e do I. E a autoridade institucional, que as instituições, por premissa, têm, dependem muito da comunicação, não como o final da cadeia, né? Eu acho que é para operar... Eu gostei dessa ideia do... Não um middle office, né? Mas, sabe, uma área... Palavras da moda híbrida... que tem um trabalho mais estratégico entre a estrutura de TI, que muitos órgãos têm que ter próprios, e essa parte da comunicação que a gente entende como Ascom, que vai publicar o release, que vai falar com as pessoas, vai atender, né, um público numa rede social. E a iniciativa privada já está trabalhando muito assim com, até um termo da moda, os squads, né? Que, na verdade, nada mais é do que times multidisciplinares. Eu acho que o setor público tem que aprender a trabalhar assim, né? Então, assim, você pega um projeto como o dele ou como o meu. Claro que tem gente de TI, tem gente da comunicação, tem gente do RH, só que isso no setor público acaba ficando muito hierarquizado e muito burocrático, né? Daí você tem que marcar reunião, de ordem de fulano, ciclano, beltrano, enquanto que na iniciativa privada você consegue fazer um time que é híbrido, tem ali um gerente de projeto, que é o Product Owner, né? Que também é o termo. E aí a coisa acontece. E no setor público isso fica um pouco mais amarrado, a gente demora... talvez se a gente pegasse e bebesse um pouco mais dessa fonte, a gente conseguiria trabalhar de forma mais multidisciplinar e com resultados um pouco mais rápidos nesse sentido, né? De ter mais produtos digitais, ou até nem que sejam produtos mesmo que nem o dele, que é para ir para a rua, mas assim, serviços e produtos para o cidadão, que a gente consiga ter essa multidisciplinaridade, né?
Sim. E todo mundo trabalhando em conjunto e com foco, porque isso é uma coisa complicada, né? Falta mão de obra, né? Se esvazia, né? Aí vai chegando a troca de gestão, aí as pessoas vão E aí tem o grupo de inovação, que é muito legal, mas que aí acaba que a coisa se dissipa um pouco também, porque uma hora a gente sabe que o laboratório de inovação, o grupo de inovação, a inovação ela tem que estar dentro da instituição de verdade, né? Não adianta só fazer o grupo ou fazer o grupinho. Então, daí também esbarra em tudo isso, né? Boa. Eu gosto dessa ideia, né, de você ter uma capacidade executiva por equipes de trabalho, além das áreas que já têm as suas entregas, né? Isso. Aí, essa conversa de laboratórios de inovação abriria um outro episódio aqui para nós. Nós trouxemos aqui, eu não sei como a gente está de tempo aí. Produção? 30 minutos? Obrigado, Marquinhos. A gente já vai partir para os finalmente. Eu deixo rolar a conversa, era bem solta, vocês sentiram. Eu gostei das perguntas, que geram novas perguntas. As instituições, elas têm as suas áreas, vocês como profissionais têm as suas competências, habilidades e atitudes, mas eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de olhar a floresta e a árvore, né? Se a gente ficar só na árvore, pode dar alegria, uma satisfação, beleza, mas não impacta. Se a gente olhar só ao todo, a gente não consegue fazer nada, né? Por onde eu começo? E quando temos cases, né, que a gente toca, avalia e consegue tratar dessas entregas que de fato são como algo que não pode melhorar, pode, mas também celebrar o sucesso, isso que é o que mais vale. Para a gente encerrar, a gente falou no episódio de hoje, apresentamos os cases, falamos de comunicação. Eu queria que cada um de vocês, dentro do que aconteceu aqui, e se faltou alguma coisa, deixassem para quem vai ouvir e assistir esse episódio algum conselho, uma dica no nosso quadro, se conselho fosse bom. E deixa alguma mensagem sobre o case, até siga nas redes, né? Siga lá o nosso trabalho. O que vocês quiserem dizer para quem está assistindo aí, fique à vontade. Vamos conversar. Agora é o Renato, compulsoriamente. Vai, Renato, você. Olha, o que eu posso deixar assim de se conselho fosse bom é o seguinte: todos nós temos aquilo que nós lá no nosso projeto nós chamamos do tiozão do Zap, né? Todos nós temos um tiozão do Zap, que é um vizinho, um primo, um parente, um amigo que sai compartilhando notícias falsas o tempo inteiro. Então o que eu posso dizer para vocês é assim, especialmente nesse ano de eleição, não deem ouvidos a essas pessoas. Procurem informações oficiais, procurem informação no site oficial, procurem informação nos grandes sites de imprensa. Ou fala com a gente na Justiça Eleitoral. Nós temos um canal exclusivo para isso no WhatsApp. Você manda mensagenzinha para a gente, conversa com a gente, tira essa informação. A democracia é um valor muito grande que nós temos. E a democracia brasileira ela foi construída pela mão de muitas pessoas comprometidas com o resultado das urnas. Independente de qual lado vai ganhar, o que ganhar foi aquele que recebeu mais votos. Então, não compartilhe notícias falsas, não compartilhe essas fake news e a nossa democracia agradece. Boa! Legal. Baita conselho. Eu acho que os meus conselhos, eles são muito clichês, assim, mas eu vou dar eles mesmo assim. Adoro clichês. Eu acho que para fazer um projeto grande no setor público, a gente tem que estabelecer parceria, né, e tem que ter patrocinadores, assim, né, as pessoas que vão conseguir fazer com que ele siga adiante, que vão estar ali ajudando nos momentos difíceis, né, e não deixando a peteca cair. E principalmente tem que comemorar mesmo cada vitória, porque é difícil. Boa. Mas é bom. Que legal, obrigado, viu? Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado, tá? Obrigada, Débora. Estamos juntos aí nessa batalha da comunicação. Parabéns. Obrigado. Renato, foi um prazer. Depois você briga com a Paula, que te colocou. Acho que se você gostou também, né? Desculpe alguma pergunta ou brincadeira. Foi ótimo. Eu sempre também deixo um conselho, assim. Primeiro é que acompanhem os episódios. A gente vai continuar gravando isso com bastante carinho e cuidado. E observe a comunicação como um serviço. Assim como você pede saúde, segurança e educação, peça a comunicação e vá atrás disso. Porque estamos vivendo tempos difíceis e novos serviços podem surgir a partir daí. Esse foi o Papo com o Igov. Até a próxima, pessoal.